Fala, meus consagrados, beleza? Bora para mais uma revisão aí no canal Trivium P, destravando a mente. Revisão agora aí de óptica geométrica, mais alguns exercícios aí de espelhos esféricos, espelhos planos. E também vamos fazer no finalzinho aí um pouco de questões de eletrostática, processo de eletrização e lei de Coulomb, beleza? Bora lá. Dois espelhos planos verticais formam um ângulo de 120 graus, conforme mostra a figura aí. Considerando os pontos A e B, beleza, pontos A e B, qual o número máximo de imagens que podemos ter? Vamos lá, cara. Então vamos calcular o número de imagens para um ponto, beleza? E aí a gente dobra isso, porque tem dois pontos aí. Então lembrando aí que o número de imagens, cara, nada mais é do que 360 graus dividido pelo ângulo entre os espelhos menos 1, certo? Então o número de imagens aí será 360 dividido por 120 menos 1. Isso dá 360 dividido por 120, dá 3. Menos 1, 2. Ok. Duas imagens para o ponto A e mais duas imagens para o ponto B. Então, o total de imagens aí será 4, ok? Teremos 4 imagens geradas no total, duas para cada ponto, fechou? Segue aí o rolê. Por meio de um desenho, por meio de uma figura e um desenho, construa, utilizando dois raios de luz, a imagem de um objeto posicionado sobre o eixo principal, entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente. Vou fazer o esquema aí, ok? Então, sisteminha aí, ó, imaginando que aqui você tem a lente convergente, beleza? Eixo principal aí, ok? Centro óptico, vou medir mais ou menos aqui o foco, distância focal da lente. Se você dobrar isso, você vai ter o que a gente chama de antiprincipal, ok? Então, foco e antiprincipal objeto, e do outro lado lá, a gente tem o foco imagem e o antiprincipal imagem, beleza? O nosso objeto aí foi colocado entre o foco e o centro óptico. Vou chamar esse cara aqui de objeto, essa setinha é para cima, beleza? Lente convergente, tranquilo. E em seguida determina as características dessa imagem. Então primeiro vamos desenhar aí, ó. A gente sabe aí que o raio paralelo ao eixo principal, cara, eixo principal é esse rolê aqui, hein? Eixo principal refrata, a imagem formada pela lente é por refração, ok? Refrata alinhado com o foco, beleza? Se você olhar lá meu videozinho sobre espelhos esféricos, é muito parecido. No caso do espelho, a imagem se forma por reflexão dos raios de luz. Já nas lentes, a imagem se forma por refração. Mas em termos de direção, de reflexão de raio, é muito parecido. Lá no espelho, o raio de luz que chega paralelo ao eixo principal reflete alinhado com o foco. Já na lente, raio que chega alinhado, paralelo com o eixo principal, refrata, hein? Alinhado com o foco. Tá aí para você. Eu preciso de dois raios luminosos para achar a minha imagem, sempre assim, tá? Então vamos usar um outro raio aqui, ó. No caso, vou pegar o raio que passa pelo centro óptico da lente. Perceba o seguinte, cara. Esses dois raios que refrataram aí, esse cara e aquele aí, não vão se cruzar. Tá tendo um efeito de divergência aí. Mas se você prolongar esses raios atrás aqui, ó, né? Se a gente fizer o prolongamento deles, eles vão se cruzar em algum ponto aí. Esse ponto de cruzamento é o ponto imagem, beleza? Então aqui eu tenho a minha imagem, belezinha? Essa imagem, então, ela foi construída com dois raios luminosos, o raio de luz que chega paralelo ao eixo principal e refrata alinhado com o foco, e o raio de luz que passa direto aí pelo centro óptico sem sofrer desvio. Belezinha? Como esses raios tiveram que ser prolongados para formar a imagem aqui atrás da lente, ok? A gente tem uma imagem chamada de virtual. Então a nossa imagem é virtual, ela se formou no cruzamento do prolongamento dos raios refratados. Isso vai acontecer quando o objeto for colocado aqui entre o foco e o centro óptico. Revisite aí as questões que envolvem formação de imagens em lentes, beleza? Se você comparar o tamanho do objeto e da imagem, você percebe aí que a imagem ficou maior que o objeto, é outra característica,
beleza? E ela tem a mesma orientação do objeto, ó. O objeto está apontando para cima, a imagem também ficou apontando para cima. Então, uma imagem direita ou direta. Essas são as características da imagem. Virtual, maior aí e direita, beleza? Tá aí para você então a imagem formada pela lente convergente. Vamos ver o que a gente tem na sequência aí? Vamos lá. Por meio de um desenho, construa, utilizando dois raios luminosos aí, a imagem de um objeto posicionado sobre o eixo principal, entre o foco e o vértice, agora de um espelho côncavo, ok? Então vamos lá, vou fazer o esqueminha do espelho côncavo aqui, ó. Espelho côncavo, pá, peninha apontando para cá, ok? Então temos aí a ideia do espelho côncavo, eixo principal, tem um videozinho falando só desse rolê aí, ó, procura lá, espelhos esféricos, ok? Vértice do espelho, ok? Distância focal aí mais ou menos aqui, vou colocar, e o dobro disso é o centro de curvatura, ok? Lá na lente chama principal, aqui é centro de curvatura e aqui é o nosso espelho com a superfície côncava aí. Aí em seguida determina as características da imagem. Então, de novo, o objeto foi colocado agora entre o foco e o vértice. Vamos ver o que rola. O objeto está aqui, beleza? Eu preciso de dois raios luminosos. Lembrando aí que temos o raio paralelo ao eixo principal, bate, e agora olha só, não vai passar do outro lado, ele sofre reflexão no espelho. Ele vai refletir alinhado com o foco, beleza? Ok? Posso usar um outro raio aqui que bate no vértice, por exemplo, sempre dois raios. Bateu no vértice, por simetria, a gente tem isso daqui. Agora, se a gente comparar aí, cara, né, os raios não vão se cruzar de jeito nenhum, velho, porque na frente está abrindo. Mas, se você prolongar atrás do espelho, esses raios vão se cruzar, ok? Se cruzaram num ponto lá atrás do espelho. Esse é o ponto imagem. Então, eu tenho aqui uma imagem, ok? Olha aí, ó, direitinho, hein, velho? O objeto está aqui, beleza? Entre o foco e o vértice, a imagem está lá atrás do espelho. Então, como você teve que prolongar novamente os raios de luz, essa imagem é chamada de virtual, ok? Perceba que na lente a imagem se forma do mesmo lado do objeto quando ela é virtual. E vai se formar, aqui no caso do espelho, atrás, tá legal? Então, imagem virtual aí. Como ela tem a mesma orientação do objeto, ela é direita ou direta, ok? E comparando os tamanhos aí, a gente tem logo uma imagem maior que o objeto, beleza? Então, imagem virtual, direita e maior, quando o objeto foi colocado entre o foco e o vértice de seu espelho côncavo, beleza? Segue o rolê. Um objeto é colocado a 12 metros de um espelho convexo, ok? De distância focal menos 6 metros. Mano, espelho convexo, a gente tem aí foco negativo, mas não é sempre que o cara coloca o sinal aí, fica esperto, hein? Então, espelho convexo sempre vai ter foco menor que zero. Considerando que, independentemente da distância em que os objetos são colocados do espelho convexo, as imagens são sempre direitas e menores. Então, ó, já deu uma informação importante, tá legal? Espelho convexo só vai formar imagem direita e menor que o objeto. E acrescenta aí, essas imagens serão sempre virtuais para objetos reais. Então, espelho convexo forma imagem virtual, direita e menor, independentemente da posição do objeto em relação ao espelho, ok? Seu foco é negativo. Ele colocou o objeto a 12 metros do espelho. Então, o nosso P é a distância entre o objeto e o espelho, vale 12. E a nossa distância focal aqui vale menos 6. Está em metros e está em metros lá, sem estresse. Aí ele quer saber a distância entre o objeto e sua imagem. Então, vamos lá, preciso ver onde vai se formar essa imagem. Vou fazer só um esquema aqui, só para você lembrar, cara. Então, aqui, ó, tenho a representação aqui do espelho convexo, eixo principal, beleza? Só um esboço aí. Então, aqui é o foco, aqui é o centro de curvatura. São negativos porque fica atrás do espelho. E qualquer posição que eu colocar aqui, o objeto em relação ao vértice do espelho, sempre eu vou ter uma imagem virtual direita e menor. Vamos ver, ó, raio paralelo, eu tenho que alinhar com o foco. Então, preciso de uma linha auxiliar aqui, veja o videozinho lá de formação de imagens. Refletiu, ok? Alinhado com o foco. Muito bem. Aí tem um raio de luz que bate no vértice do espelho. Posso pegar esse raio aí, ele reflete por simetria com o mesmo ângulo. Não vai cruzar na frente, prolongo, está lá atrás. Essa é a imagem, ok? Então, essa imagem que está aí, ela é virtual, direita e menor, sempre, qualquer posição que seja objeto.
A distância aqui, ó, entre o objeto e o espelho, a gente chama de P. E a distância aí entre a imagem e o espelho, a gente chama de P'. Ele quer saber essa distância aqui, ó, certo? Ele quer saber isso daqui, ó. A distância desse ponto aqui, a distância entre o objeto e a imagem. Então, eu já tenho o P. Preciso achar o P' aí para ver que conta que eu vou fazer. Então, vamos lá, vamos achar o P'. Eu tenho o foco e o P. Vamos usar a equação aí da fimose, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Equação de Gauss aí dos pontos conjugados. Então, o nosso F é negativo. Ficaria aqui menos 1 sobre 6, certinho? Igual a 1 sobre P, o nosso P vale 12, ok? E mais 1 sobre P'. Nosso objetivo é achar o P', ok? Vamos fazer a conta aí. Então, menos 1 sobre 6, menos 1 sobre 12, igual a 1 sobre P'. Belezinha? Refazendo aqui a conta, então, o MMC aí entre 6 e 12, ok? 12, beleza? 12 por 6, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 12 por 2, por 12, 1. Vezes menos 1, menos 1. Igual a 1 sobre P', ok? Então, a gente tem aí menos 3 sobre 12 igual a 1 sobre P'. Invertendo os dois lados da expressão aí, P' igual a menos 12 dividido por 3 aí, né? 12 dividido por 3 dá 4. Então, menos 4 metros, ok? Esse sinal de menos que apareceu aqui, rapaz, está indicando que nossa imagem é virtual, ok? Ela está lá atrás do espelho. Então, essa distância aqui, ó, vale em valor absoluto 4. Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho uma distância até o espelho aqui que é de 12, e afundou lá 4. Então, a distância entre esses dois pontos aqui vai ser de 12 mais 4. Portanto, a distância entre a imagem e o nosso objeto é de 16 centímetros. Opa, 16 metros, né? 16 metros aí, ok? Então, 16 metros distância entre objeto e imagem. Depois, na sequência, ele quer saber a ampliação linear transversal. Mano, ampliação linear transversal tem várias maneiras de você fazer isso. Ó. Razão entre tamanho de imagem e objeto, menos P' sobre P, ou ainda F dividido por F menos P. Como a gente tem aí o P', P, vamos de cara aí, né? Então, ampliação linear transversal menos P', o sinal aí de menos é da expressão, o nosso P' deu menos 4, dividido por P, e o nosso P é 12, ok? Então, a gente tem aí 4 dividido por 12, dá 1 sobre 3. Não tem unidade de medida, é a dimensional, que está indicando para a gente ó, que a imagem ficou menor que o objeto. O tamanho da imagem é 1/3 do tamanho do objeto. Beleza? Ampliação linear transversal de 1/3. E tinha que ser positiva, porque a imagem é direita, ok? Quando a imagem é virtual, o nosso A é positivo, ampliação linear positiva. Ficou menor do que 1, então nossa imagem é menor que o objeto. Ela tem 1/3 do objeto. Fechou? Segue o rolê. Para queimar algumas folhas secas, cadê o mouse aqui? Para queimar algumas folhas secas, um escoteiro posicionou sua lupa, lente convergente, ó, se liga aí, a lupa é uma lente convergente, ela vai focar ali, vai fazer uma convergência dos raios de luz para um ponto, ok? E ele focou as folhas que ele quer queimar a 10 centímetros das folhas. As folhas estão a 10 centímetros da lente, né? Então, ó, nossa lente, cara, tem que ser uma lente convergente. Se ele quer queimar a folha, vamos pensar da seguinte maneira, ó, eixo principal, beleza? Raio de luz vem lá do Sol, lá de longe, então ele chega paralelo ao eixo principal. Todo raio de luz que chega paralelo ao eixo principal converge para o foco da lente, certo? Então aqui é onde vai concentrar a luz. Se eu colocar a folha aqui, a folha pega fogo. Então, da onde que tem que ficar essa folha aí? Ó? Se liga aí, né? A 10 centímetros. Então, eu já tenho de cara aqui o foco da minha lente. Está implícito no texto, vale 10 centímetros. É positivo porque a lente é convergente. Em seguida, com essa mesma lupa,
Ele tentou observar as asas de uma borboleta posicionada a 10 centímetros da lupa, porém não conseguiu obter a formação da imagem. Por quê? Vamos fazer o esquema aqui. Se ele colocou as folhas a 10 centímetros da lupa e queria enxergar isso, ele não consegue. Por quê? Ele colocou em cima do foco. Vamos pegar aqui, foco objeto, foco imagem, ok? Vamos já imaginar que o nosso observador está desse lado aqui, observando o rolê. Então a folhinha está aqui, Aí o que a gente sabe? Raio de luz, paralelo ao eixo principal, refrata alinhado com o foco. Raio de luz que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Então esse raio é paralelo com esse. Se você prolongar aqui, não vai cruzar, ok? Então não tem formação de imagem. Essa imagem é chamada de imprópria, tá lá. Então ele fortaleceu ainda mais a ideia de que o 10 centímetros com certeza é o foco da lente, ok? Então 10 centímetros é o foco dessa lupa aí. Aí o que ele fez? Afastou 20 centímetros da posição inicial. Então, o nosso objeto estava aqui a 10 centímetros, certo? E ele colocou mais 20 para trás aí. Então, ele colocou objeto mais 20 para trás. Colocou aqui. Ok? Afastou 20 centímetros da posição. Fique atento, inicial. Então, acrescentou 20 aqui. Beleza. E aí ele observou a asa da borboleta ampliada. Ok? Então, ele está vendo uma asa da borboleta ampliada. Nessas condições, determine o aumento linear transversal observado. Mano, ele colocou a borboleta lá atrás, além do foco. Agora a gente vai ter uma imagem aí invertida, ok? Essa é a ideia aí. Então ele quer que a gente calcule a ampliação linear transversal da nossa asa de borboleta aí. Olha só, então ampliação linear transversal, tem várias maneiras de a gente calcular isso. I sobre O igual a menos P' sobre P, ou ainda F dividido por F menos P. O que eu tenho aí? Eu tenho o F e o P, então vou fazer o F dividido por F menos P. A igual ao nosso F, que vale 10, beleza? Dividido por F, que vale 10, menos o nosso P. O que é o nosso P? É a distância da borboleta até a lente, ok? E isso está dando aí 10 mais 20, 30. Então, 10 menos 30, ok? Isso dá 10 dividido por menos 20. Olha que curioso, cara, deu menos meio. Então, ele não está vendo uma imagem da asa ampliada, né? Na verdade, cara, ele está vendo uma imagem da asa reduzida, cara. Então, a gente tem um problema nessa questão aqui, né? Ela está dizendo que ele observou a asa da borboleta ampliada. Não é verdadeiro, cara. Ele está vendo a asa da borboleta reduzida, ok? A asa da borboleta foi reduzida pela metade. E esse sinal de menos aqui está indicando que a imagem é invertida, beleza? Então a imagem ficou de ponta cabeça e a ampliação linear deu meio, ok? Menos meio, na verdade, né? O menos é porque a imagem ficou de ponta cabeça aí. Então a imagem da asa da borboleta não está ampliada, rapaz. Ela foi reduzida pela metade. Certinho aí? Beleza? Vamos até fazer esse desenho só para você se ligar no rolê. Ó. Então, imagine o seguinte, nossa lente está aqui, belezinha? Nossa lente convergente, eixo principal, ok? Foco da lente aqui mais ou menos aqui a 10 centímetros. Dobrou, tem o antiprincipal, ok? Então, daqui até ali eu já tenho 20 centímetros. E aí eu coloco a minha borboleta aqui atrás. Ok? Então, a asa da borboleta está aqui, ó. Beleza? Olha lá, ó. Raio de luz paralelo ao eixo principal, refrata alinhado com o foco. Vou pegar o foco que está aqui e vou colocar lá do outro lado, ó. Mais ou menos por aqui, né? Então, saiu lá. Alinhado com o foco. Eu vou pegar o raio de luz que sai pelo centro de curvatura aqui, ó. Opa, cruzou aqui, cara. Né? Todos os raios que a gente pegar vão se cruzar no mesmo lugar. Se a gente pegar um raio de luz, por exemplo, que passa pelo foco aqui, ó, ele vai refratar paralelo ao eixo principal. Cruzou lá também, ok? Então aqui é o ponto imagem. Ó a imagem da nossa asa de borboleta aqui, beleza? Então aqui está o objeto e aqui está a imagem.
Essa imagem não está aí muito bem feito, com os raios tortos aí, mas é isso aí mesmo o princípio, tá? Paralelo, sai pelo foco e tal. Essa imagem aqui é uma imagem real, ela pode ser projetada numa tela, se tiver uma tela aqui na frente. Aliás, rapaziada, a gente vai ter aí eclipse, né? Dia 14 de outubro. Então fica atento aí, cuidado na hora de observar o sol, não use lentes, nem óculos de sol, nada. Tem filtro certo para você observar o eclipse, beleza? Então compra filtro aí, 14, é tipo aquele filtro que tem na máscara dos caras que fazem solda. Tem que ser um filtro top, cara, senão você fica cego, parceiro. Então vai lá observar o sol com a sua lente protetora adequada, ok? Não vai usar uma lente protetora, filtro, vai usar um filtro adequado aí para você observar, ok? Não vai colocar óculos escuro, chapa de raio-x, filme de fotográfico antigo, não vai funcionar, cara. Tem que ser um filtro adequado aí, tipo aquele que tem na máscara do soldador, ok? Então lá, nossa imagem no caso aí dessa lente ficou invertida. Se eu colocasse um anteparo aqui, daria para projetar a imagem nesse anteparo na tela. Igual o data show que você tem aí na seu colégio, aí, que projeta as imagens na tela. Mesmo esquema, ok? Então a imagem é invertida e menor. Portanto, a questão aí não está muito bem formulada. Ele queria observar a asa da borboleta ampliada e aí não deu certo não, cara. Né? Ele teria que aproximar mais essa borboleta aqui, essa asa, e ter deixado, por exemplo, entre o foco e o centro óptico. Aí ele conseguiria ver uma imagem, por exemplo, por aqui, ampliada. Não foi isso que rolou, ok? Então fique atento aí. Beleza? Segue o rolê. Utilizando uma lente convergente como instrumento de ampliação, deseja-se obter uma imagem de um inseto direita e ampliada 5 vezes. Para isso, posiciona-se o inseto a 10 centímetros da lente. Nessas condições, determine a distância focal da lente. Opa, agora está interessante, né? Então vamos lá. A gente sabe aí que ele vai querer observar a imagem do inseto direita. Ela está em pé, ela é virtual, ok? E ampliada 5 vezes. Então, ampliação linear transversal vale 5 e é positiva porque a imagem é direita. Se ela é direita, ela é virtual ou é positivo, vale 5. Aí ele posicionou o inseto a 10 centímetros da lente. Então, isso daí é o P, ok? Com certeza, ele colocou esse inseto a uma distância menor que a distância focal. Então, tem que ser uma lupa e lente convergente, beleza? Aí está lá o eixo principal. Vamos supor que o foco seja aqui. Ele teve que colocar o objeto nessa região aqui, ok? Para a imagem se formar de forma virtual. Se eu tenho o foco lá do outro lado, esqueminha do desenho, raio paralelo, sai pelo foco, raio que passa pelo centro óptico não desvia, ela não vai cruzar na frente, prolongou, cruzou lá atrás, ok? Então, lá atrás a gente tem a nossa imagem. Imagem virtual, direita e maior. Ele quer saber a distância focal dessa lente. Belezinha? Vamos lá determinar a distância focal. Então, ampliação linear transversal pode ser calculada por meio do foco dividido pelo foco menos o P. Vamos fazer a continha aí, ó. 5 igual ao F que eu quero descobrir, dividido por F menos P, que vale 10. 5 vezes F, 5F. 5 vezes menos 10, menos 50. Igual a F. Troca de lado aí. 5F menos F, 4F. Trocou de lado o 50, igual a 50. Então, F aí igual a 50 dividido por 4. 50 dividido por 4, rapaz, dá 12,5. Então, 12,5 centímetros de distância focal. Agora, belezinha, ficou top, né? Ele observou uma imagem ampliada 5 vezes, quando o objeto foi colocado a uma distância menor que a distância focal aí, beleza? E aí, o foco dessa lente vale 12,5 e ele colocou o objeto a uma distância menor que a distância focal, observando então uma imagem ampliada 5 vezes, direita e virtual. Segue o fluxo. Dois corpos, entrou aí em eletrostática, né? Ó, dois corpos pontuais com cargas elétricas de módulo 6 microcoulomb. Cuidado aí, quando aparecer esse cara que é o tal do micro, é um prefixo aí que representa uma potência de 10, que é o 10 a menos 6, aí micro, 10 a menos 6. Vou colocar aqui no cantinho alguns prefixos aí, só para lembrar. Micro, aparece bastante aí. Micro vale 10 a menos, micro não, desculpe, mili vale 10 a menos 3, micro, ok?
vale 10 a menos 6. E tem o nano. O nano aparece também, vale 10 a menos 9. Esses são prefixos importantes aí para guardar, tá bom? Então vamos lá, segue aí. Então tá lá a carga pontual de 10 microcoulomb, ok? Foram posicionadas no vácuo a uma distância de 6 centímetros uma da outra. Então imagina que tem uma carga aqui, outra carga aqui, e a distância entre elas é de 6 centímetros. Considerando que a constante eletrostática do vácuo vale esse valor aí, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado, faltou uma barrinha aqui, ó, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, ok? Então esse daí é o K, a constante eletrostática do vácuo, beleza? Determine a força elétrica trocada entre as cargas. Quer saber o F? Beleza. Ó, vou dar uma dica aí valiosa, hein, cara? O nosso K, ele carrega as unidades de medida Newton, metro e Coulomb. Com isso, é possível, se você não lembrar da fórmula, reescrever a fórmula, cara, a partir das unidades. Ó. O que eu tenho aqui? K é igual a Newton, que é força, beleza? Metro quadrado, metro é distância, então distância elevada ao quadrado, e Coulomb é carga, mas como a gente está falando da interação entre duas cargas, ó, o valor de uma carga vezes o valor da outra carga. Acabou de escrever a equação da força elétrica, é a lei de Coulomb, cara. F igual a K vezes módulo de uma carga vezes o módulo da outra carga dividido por D ao quadrado, a lei de Coulomb. Ele quer saber a força e você tem tudo aí. Você tem que ficar esperto que a distância é medida em metro, hein? Beleza? Então, fique atento aí às unidades de medida. O nosso K está dado aí, vale 9 vezes 10 a nona. As duas cargas têm o mesmo módulo aí, 6 vezes 10 a menos 6. Então, uma carga aí, que é o Q, vale 6 vezes 10 a menos 6. E outro Q também vale 6 vezes 10 a menos 6. Ó. Dividido pela distância ao quadrado. Cuidado, hein? Repetindo aqui, ó, a distância medida em metros, beleza? Então, 6 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. De centímetro para metro, você multiplica por 10 a menos 2, ok? Então, nossa força aqui vai ficar igual a... tá interessante aqui, ó, 6 ao quadrado dá 36. 6 vezes 6 dá 36. Então, a gente já elimina aqui o 36 que vai aparecer embaixo. Aí ficou aí 9. Vamos ver o que vai rolar nessas potências de 10 aqui, ó. 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 12. 10 a menos 12 vezes 10 a nona dá 10 a menos 3. É 9, ok? Menos 12. Base igual, conserva a base, soma aí ou subtrai os expoentes. E ainda tem aqui um 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Tome cuidado, hein, velho? Isso aí é 10 a menos 4, beleza? Então, a gente tem aqui 9 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 4. De novo, aí sobe agora e troca o sinal do expoente. Né? Então, ficaria 9 vezes 10 a menos 3, trocou o sinal do expoente, mais 4. Belezinha, game over aí. Ó. Então, menos 3 mais 4 dá mais 1. 10 a menos 1. Opa, desculpe, 10 elevado a 1. 9 vezes 10 elevado a 1 dá 90, né? Então, 90 newton. Essa é a força trocada entre as cargas. Segue. Tem-se 3... Cara, o mouse some aqui, velho. Tem-se 3 esferas condutoras geometricamente idênticas. A, B e C. A esfera A está com carga Q. A esfera B está com carga menos Q. E a esfera C está inicialmente neutra. Então, vou fazer um esqueminha aqui, mano. Esfera A, esfera B, esfera C. Beleza? A está com carga Q, a B está com carga menos Q e a C está neutra. Beleza. Aí o que vai rolar? Toca-se C com B. Então, tocou C com B. Beleza. Com A mantida a distância. Em seguida, separa-se. Beleza. O que vai acontecer nesse contato? Né? A gente vai ter troca de cargas elétricas entre as esferas. Lembrando que a movimentação é sempre de carga negativa, ou seja, os famigerados elétrons. Ok?
Como elas são geometricamente idênticas, a gente faz o seguinte, ó, a gente pega a carga total do sistema, formado pela B e pela C, e divide em partes iguais. Então, qual que é a carga total aí? É menos Q, beleza? Menos Q mais zero dá menos Q. E divide em partes iguais. Então, esse cara aqui fica com metade disso, seria Q sobre 2, e o C fica com metade disso, que seria menos Q sobre 2, ok? Metadinho para cada um. Então, beleza. Depois, o que ele faz? Ele toca a C com a A. Então, vamos lá. Pegou a C e agora tocou na A. Agora, se liga, ó. A A está com menos Q sobre 2 agora. E a B está com Q. O que eu tenho que fazer? Elas são geometricamente idênticas. Eu vejo a carga total do sistema. A carga total é Q menos Q sobre 2. O que daria aí? Q sobre 2. Então, a carga total do sistema formado pela esfera A e pela esfera C agora é Q sobre 2. E divido novamente em partes iguais, beleza? Metade de Q sobre 2 é Q sobre 4. Então, a A vai ficar com Q sobre 4 e a C vai ficar com Q sobre 4. Se você tiver na dúvida aí, a carga total do sistema sempre vai se conservar. Então, no início aqui, ó, eu tinha mais Q menos Q mais zero. Qual que é a carga total aqui do rolê? Mais Q menos Q zero é zero. Ok? A carga total é zero do sistema. Sistema eletricamente neutro. Então, zero. Se eu somar a carga final de cada rolê aí, tem que dar a mesma coisa. Ó. Então, o A está com Q sobre 4, o C está com Q sobre 4 e o B está com menos Q sobre 2. Pode somar isso. Se somar tudo isso daí vai dar zero. Ok? Então, carga final da esfera A é Q sobre 4. Beleza? Segue aí. Série triboelétrica. A tabela a seguir mostra uma série triboelétrica e a figura ao lado mostra um eletroscópio. Beleza, o eletroscópio serve para a gente verificar se o corpo está eletrizado, tal, essas paradas aí, né? E aqui a série triboelétrica está mostrando para a gente o seguinte, ó. Quem vem antes na série, ao ser atritado com quem vai depois, acaba ficando positivo, ok? Então, por exemplo, se eu esfregar o vidro na lã, o vidro fica positivo e a lã fica negativa. Se eu esfregar a seda no isopor, a seda fica positiva e o isopor fica negativo. Quem vem antes é o cara que vai ficar positivo. Quem está depois é o cara que vai ficar negativo. Beleza? E a troca é de elétrons. Ok? Se o vidro ficou positivo, foi porque ele perdeu elétrons para a lã. Se a seda ficou positiva, foi porque ela perdeu elétrons para o isopor. Vamos lá então. Através dessa série é possível determinar o sinal da carga elétrica adquirida por cada material quando são atritados entre si. E por meio do eletroscópio você vai verificar se os materiais de fato foram eletrizados. Você aproxima aqui do eletroscópio e a folhinha que está aqui embaixo ela se movimenta devido à eletrização do corpo que está lá em cima. Então, o corpo que está lá em cima está eletrizado positivamente, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Vai começar a subir carga elétrica negativa aqui. Aqui em cima começa a ficar negativo e aqui começa a ficar positivo e a perninha do eletroscópio se afasta, porque cargas de mesmo sinal se repelem, beleza? Vamos lá então. Com base nas informações, julgue as afirmativas abaixo em verdadeiro ou falso. O vidro, ao ser atritado com a seda, ficará carregado positivo, pois ganhou prótons. Não, rapaz, não ganha prótons, ele ficou positivo porque ele perdeu elétrons. Isso é falso. O vidro, ao ser atritado com a seda, ficará carregado positivamente, pois perdeu elétrons. Vamos ver, ó. O vidro aqui, mano, tá antes da seda no rolê. Cadê a seda? Tá lá embaixo, ó. Então aqui você tem a seda e lá você tem o vidro. Beleza, o vidro fica positivo, a seda vai ficar negativa, porque o vidro vai perder elétrons para a seda. É carga elétrica negativa que circula, hein? Verdade. Então o vidro, ao ser atritado com a seda, ficará carregado positivamente, pois perdeu elétrons. A mica, cadê mica aqui no rolê? Será que tem mica aí? Ah, tá aqui, ó, mica, beleza? A mica, ao ser atritada com o isopor, cadê o isopor? Tá lá embaixo. Então a mica vai ficar positiva e o isopor vai ficar negativo. A mica, ao ser atritada com o isopor, ficará carregada negativamente, pois ganhou elétrons. Não, a mica está antes do isopor. Então, falso. O plástico, cadê o plástico? Está lá no final do rolê. Plástico lá. O plástico, ao ser atritado com a lã está lá em cima. Então, a lã ficaria positiva e o plástico negativo. Então, o plástico, ao ser atritado com a lã,
ficará carregado negativamente, top, pois ganhou elétrons. Ok, verdade. O plástico ganhou elétrons e a lã perdeu elétrons aí, né? Então a lã fica positiva, beleza? Nossa lã fica positiva aqui. Opa, essa lã fica positiva e o nosso plástico fica negativo. Se aproximarmos um corpo eletrizado da esfera do eletroscópio, o que esse eletroscópio estava fazendo aí, né? Então, se aproximarmos um corpo eletrizado da esfera do eletroscópio, as folhas em sua base se abrem. Verdade, foi o que eu falei no comecinho aqui, né? Se esse cara, por exemplo, tiver eletrizado positivo, se aproximar, vai começar a subir elétrons, aqui fica negativo, a base aqui fica positiva, a folha é leve, e aí tem uma repulsão elétrica. As folhas se abrem, beleza? Então, verdadeiro aí. Segue o rolê. Uma esfera metálica A, eletrizada com carga elétrica de menos 20 microcoulomb, é colocada em contato com outra esfera idêntica B, eletricamente neutra. Então, colocou A em contato com B, beleza? E ela uma esfera metálica idêntica, mesma configuração geométrica aí. Após esse procedimento, qual que é a carga elétrica armazenada em cada uma das esferas? Vamos lá, esse cara está com menos 20 microcoulomb e esse cara aqui está com 0. Carga total do sistema e soma tudo, dá menos 20 microcoulomb. Então, metade para cada uma, certo? A carga final da B é metade disso, menos 10 microcoulomb, e a carga final da A é menos 10 microcoulomb. Dividiu em partes iguais. Se você somar isso daqui, tem que dar o que tinha no começo. Conservação da carga elétrica, beleza? Bora lá? Opa, game over aí. Acabou, rapaziada. Então, 10 questões aí gerais de óptica geométrica, basicamente espelho e lente, né? Espelho esférico e lente, e um pouquinho aí de eletrostática para dar um start. Valeu? Trivium P aí na mente, destravando a mente. Bons estudos. Curtiu aí? Aguarde os próximos vídeos. Valeu, até mais!